Fala pessoal, nós estamos agora no capítulo 21 e nós vamos falar sobre os conflitos que existem no Oriente Médio. Quando essa aula terminar, eu quero muito que você compreenda os motivos que fazem do Oriente Médio uma zona de conflitos e também eu quero discutir alguns dos principais conflitos da região com você e que você possa entender o que está acontecendo, tá? Você sabe por que o Oriente Médio é considerado um barril de pólvora? Quase diariamente, alguma notícia sobre o conflito no Oriente Médio é divulgada nas redes sociais. A região, gente, ela possui uma localização estratégica, pois ela fica situada entre o Oriente e o Ocidente. É o berço das primeiras civilizações do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Some-se a essa breve retrospectiva o surgimento do petróleo como matéria-prima estratégica e a partilha da Palestina para a formação de um lar nacional judeu. Dessa forma, é possível compreender por que até hoje o Oriente Médio é considerado um barril de pólvora. Tá? Por quê? Por conta ele é uma localização estratégica que faz com que as potências tenham interesse naquela região ali. Tá? Então, gente, ó, aqui está marcando para vocês o Oriente Médio. O Oriente Médio, gente, ele é foco de vários conflitos ligados a diferentes questões, como as crenças religiosas, as territoriais e os embates pelo controle dos recursos naturais como o petróleo e as fontes de água. Lembrando que o Oriente Médio é muito rico em petróleo, mas é muito pobre em água. Então a questão da água também gera uma certa confusão ali. Nós vamos começar destacando aqui o conflito entre os árabes e os israelenses. O que aconteceu? Pessoal, durante o período da Segunda Guerra Mundial, o governo alemão do Hitler promoveu um massacre que dizimou quase 7 milhões de judeus. E esse massacre ficou marcado na história mundial como Holocausto. Por conta disso, 2 anos após o fim da guerra, em 29 de novembro de 1947, uma reunião com os países membros da ONU foi fundamental para os acontecimentos futuros envolvendo os árabes e judeus. Os judeus eles estavam numa região que hoje é a região de Israel e Palestina. Eles fugiram dessa região porque eram perseguidos, foram principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Na Europa, como nós vimos, eles foram perseguidos durante o governo de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Esse processo de saída de Israel para ir para outra região aí, que era, no caso, eles estavam na Terra Prometida e correram por conta da escravidão que estava batendo a porta novamente, é chamado de diáspora, tá? Eles foram embora para outras regiões do planeta. Depois, a partir dessa decisão tomada pela ONU em 1947 de criar um Estado novamente para os judeus ali no Oriente Médio, no caso Israel, ocorreu o sionismo, que é a volta da população ali. No entanto, quando eles chegaram ali na região para ser ocupada novamente, a região já estava ocupada pelos islâmicos, tá? Na região da Palestina. E aí fizeram uma divisão onde o que você vê de vermelho aqui ficou para os judeus e o que você vê de amarelo aqui ficou para os israelenses, né? No caso, o pessoal da Palestina. E depois, obviamente, que um estado que já estava sendo ocupado por palestinos na sua totalidade, ele passa a ser ocupado por israelenses, o que acontece? Os islâmicos, eles não aceitaram essa divisão, porque eles eram maioria e ficaram com menos da metade do território. Então, ao longo desse processo, houveram várias guerras, onde Israel, com sua força bélica, conseguiu superar a força palestina, e por conta disso, hoje, o território palestino se reduz à faixa de Gaza e à Cisjordânia, aqui em cima, tá? Ficou cada vez mais reduzido. Esses conflitos eles iniciaram após a divisão ali daquela região, tá? Eles foram divididos e a região foi dividida, só que os palestinos eles não aceitaram essa divisão e os conflitos ocorrem desde aquela época e sempre com vitória de Israel maciça sobre os palestinos, tá? A gente fala que é uma guerra religiosa por conta que é um conflito entre judeus e islâmicos. No entanto, esse conflito está relacionado à questão territorial e principalmente disputa pela água ali,
ok? Depois nós tivemos a guerra entre Irã e Iraque, tá? Em 1980 teve início um dos conflitos mais sangrentos já ocorridos no Oriente Médio. O Iraque, liderado pelo Saddam Hussein e apoiado pelos Estados Unidos, começou uma guerra contra o Irã que durou aproximadamente 8 anos e terminou sem vencedores. No Irã, o líder era Mohammad Reza, historicamente aliado aos Estados Unidos, deixou o poder e deu lugar ao líder Ayatollah, que cortou relações com os estadunidenses, fazendo um discurso contrário a eles, e vale lembrar que o governo de Khomeini foi pautado no fundamentalismo religioso islâmico. O motivo real da guerra entre iranianos e iraquianos ele pode ser encontrado nas questões econômicas e de localização estratégica. O Irã tinha a posse de territórios com grande potencial de exploração de petróleo, sendo antes de Khomeini assumir o poder, um dos principais fornecedores de petróleo dos Estados Unidos. Ao romper relações com os estadunidenses, ocorreu a aproximação destes com o Iraque de Saddam Hussein, que também tinha interesse na região. E aí essa situação de interesse resultou em 8 anos de intensos ataques por parte do Iraque, fortalecido pelo apoio dos Estados Unidos. Tá? A gente teve também a Guerra do Golfo. Tá? A Guerra do Golfo, gente, ela se iniciou em agosto de 1990. Quando o Iraque tentou a anexação do seu vizinho Kuwait, ao acusá-lo de vender mais petróleo do que o permitido pela OPEP, causando assim queda nos preços. Os Estados Unidos, até então aliados dos iraquianos, decidiram fazer uma intervenção na região. Com a guerra, a região do Golfo Pérsico foi fechada, afetando diretamente o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. As especulações sobre o desenrolar da guerra elevaram o preço do barril de petróleo no mundo. Quase 500 mil militares foram mobilizados para a operação, que chamava Tempestade no Deserto. Tá? Foi uma guerra também terrível. Até 1991, os combates foram apenas aéreos. Nessa data, começaram as ações de terra que duraram quase 100 horas e culminaram com a rendição dos iraquianos. Tá? E também é importante falar com vocês aqui sobre a guerra que a gente chama de guerra contra o terror, que é feita pelos Estados Unidos em relação ali ao Oriente Médio. Os ataques terroristas, gente, de 11 de setembro de 2001, eles mudaram o mundo em questão de horas. A primeira pergunta que a maioria das pessoas fez foi por quê? O que levou um grupo de terroristas a sequestrar aviões comerciais e transformá-los em verdadeiras armas, matando civis e desafiando de maneira agressiva a maior potência mundial? Muitos não souberam dar uma resposta, enquanto outros falaram em islamofobia, ou seja, o preconceito contra os islâmicos. Ou seja, o ataque teria sido uma resposta ao repúdio que os estadunidenses nutriam pelos muçulmanos. Ou seja, os estadunidenses, segundo os terroristas que atacaram as Torres Gêmeas, eles afirmavam que havia uma fobia muito grande dos estadunidenses em relação aos muçulmanos, e aquilo ali seria uma resposta. Com a tragédia consumada, o presidente Bush, na época, filho do ex-presidente George W. Bush, declarou guerra ao terror, anunciando severas medidas contra os países que protegessem ou abrigassem terroristas. Essa política externa ficou conhecida como a doutrina Bush. A partir de então iniciou-se uma perseguição que tinha o Afeganistão e o Iraque como principais palcos. Os maiores alvos dos estadunidenses eram Osama Bin Laden, líder do grupo terrorista Al-Qaeda, que assumiu a autoria do atentado em 11 de setembro, e Saddam Hussein, antigo inimigo político dos Estados Unidos, que anos antes já havia declarado guerra ao Ocidente. Tá? Então, a gente finaliza por aqui. Você viu por que ocorrem tantos conflitos no Oriente Médio e percebeu também um pouquinho sobre as principais guerras que ocorreram aí. Grande abraço e até a próxima.